nossa fé Jesus contemplará tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida dar-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiam e que da promessa em nada duvidou. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Glória a Deus, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez essa noite. Deus, te agradecemos, Senhor, por esse culto de louvor e adoração ao seu nome. E neste momento, Senhor, queremos estar atentos, ó Pai, à sua palavra que vai ser ministrada através do nosso pastor. Senhor, que o Senhor possa falar através da boca dele nessa noite e que verdadeiramente suas palavras, ó Pai, venham mudar as nossas vidas, Senhor. Verdadeiramente venham trazer mudanças reais em nossos corações, em nossas vidas, Deus. Nós oramos por isso, Senhor, que o Senhor prepare os nossos corações para que essas palavras caiam, Deus, como sementes no nosso coração. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor. Amém. Amém, amém. Se assente, queridão, se assente, queridona. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 5. Isto. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós temos, amados e amadas, estudado aqui o Evangelho de Lucas. É o Evangelho do Jesus em carne e osso, do Jesus homem pleno. É um Evangelho que é resultado de uma pesquisa historiográfica, de entrevistas com testemunhas que viveram com Jesus. Lucas é um médico, companheiro do apóstolo Paulo, e alguém que caminhou com o apóstolo e aprendeu com ele acerca de Jesus, da missão de Jesus e, por consequência, da igreja que segue a um Jesus em missão. Por isso, Lucas Atos, o mesmo compêndio, o mesmo trabalho, em duas partes. No Evangelho de Lucas, o Jesus em missão. Em Atos, a igreja em missão com Jesus. Vimos nos últimos domingos que Jesus começa a sua missão na Galileia. E ele o faz de uma maneira incrível, escolhendo o grupo ou os grupos que ele compreendeu serem os grupos a serem alcançados com o Evangelho. Pobres, cativos, cegos e oprimidos.
No original, pobres aqui tem várias palavras, mas a palavra que Lucas escolhe significa miseráveis. Pessoas desprovidas em si mesmas de valor e de influência. Cativos são os aprisionados, os prisioneiros. Cegos, literalmente, aqueles que de fato não conseguem ver, que pode ser entendido também quanto aqueles que enxergam, mas não veem. O pior cego é o cego espiritual. E vai ter momentos na vida, no ministério de Jesus, em que ele vai retratar também isso. E os oprimidos, no original, são aqueles esmagados, aqueles que estão sob pressão, sobre peso de opressões das mais diversas. Daí então, esses grupos vão ser alcançados com os milagres de Jesus. Por isso que ele começa o seu ministério expulsando demônios, curando doentes e pregando o Evangelho. Mas nem Jesus, amados e amadas, caminhou sozinho. Eu tenho dito e repetido como um mantra, não é? Um slogan: você não é obrigado a andar sozinho. Eu sei que tem gente que acha que isso é só retórica, mas diga comigo: eu não preciso andar sozinho. Vamos juntos? Eu não preciso andar sozinho. Ninguém precisa. O próprio Jesus, amados, que já tinha um grupo que caminhava com ele, precisou, num determinado momento, convocar pessoas para caminhar com ele de uma maneira mais intencional. O discipulado tem que ser algo intencional. Eu li recentemente o seguinte: discipulado é um chamado a longo prazo. O discipulado não pode ser, amados, uma questão de moda, um modismo. Não pode ser uma questão de, eu estou afim. No momento eu estou afim de seguir a Jesus. Não. O discipulado tem que ser algo a longo prazo, algo para a vida inteira. E esse texto que nós vamos estar trabalhando hoje, fala-nos dessa convocação para a missão. E eu fiz questão de destacar aqui a imagem da pescaria, porque nós estamos diante desse primeiro episódio, no início do ministério de Jesus, que vai se repetir ao final, e João registra isso, da pesca, que tem sido chamada ao longo dos anos como pesca maravilhosa. Vamos ao texto, porque o que você precisa entender junto comigo é o seguinte: esses homens já caminhavam com Jesus. Estão comigo? Você não pode se perder nesse ponto. Jesus já havia curado até a sogra de Pedro. Então havia um vínculo de Simão, de Pedro, de Tiago e de André. Mas só que eles caminhavam com Jesus ocasionalmente. Sabe aquela história, você não é o seu caso, mas daquele que procura Jesus só quando a coisa está apertada, não é? Está com problema de saúde, está com alguém na família doente, está com crise financeira, corre para Jesus, né? E depois no dia a dia se esquece. Esses eram seguidores, ouviam Jesus, mas não eram discípulos, porque ainda não haviam se comprometido a longo prazo. Vou repetir para deixar claro: discipulado é um chamado a longo prazo. Longo
prazo. É mais do que qualquer modismo que vocês tenham, ou hobby. Discipulado não é um hobby, não é assim. E também não é uma questão de tradição familiar. Não. É questão de compromisso para a vida. Ao texto. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta palavra, esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar mais uma vez. Deus, capture o nosso coração nessa noite. Que não haja nenhuma locomoção desnecessária ou distração humana ou sobre-humana. Que haja foco na Tua palavra. Use a minha vida, use a minha mente, meu coração, meu corpo inteiro para a comunicação da Tua palavra. E contemple o Teu povo com uma escuta reverente e obediente. No nome de Jesus. Amém e amém. João Marcos, a grande ideia desta passagem é: a missão de Jesus está baseada na palavra de Deus e tem como agenda principal as pessoas e não os programas. Tem gente, amados e amadas, até nos nossos dias, que pensa que cristianismo tem a ver com programas, tem a ver com atividades, com cultos. Essa pandemia revelou o coração de muita gente que estava muito interessada nas atividades, na agenda da igreja, nos programas da igreja, nos cultos da igreja. E aí, se distanciar do ajuntamento, muitos se afastaram, amados. Em nossa igreja, já falei isso para vocês, cerca de 80 membros se afastaram do nosso convívio. Alguns se acostumaram ao online de outras igrejas, outros programas, outros se distraíram com as suas próprias agendas, questões, tantas outras, e se esqueceram de que o nosso chamado, a agenda de Jesus, tem a ver com algo muito maior
do que uma dinâmica da igreja local. E por isso que mesmo retornando os cultos há cerca de 1 ano, ainda tem tantas pessoas que não são nem encontradas mais. Não dão retorno, não dão satisfação, prestam contas, estão aí. E aí então o Senhor nos leva para entendermos o que vem a ser a nossa missão a partir dessa noite. Eu dividi, João Marcos, esse texto em 3 porções. Primeiro, Jesus ensina a sua palavra, versos 1 a 5. Depois Jesus dá aos discípulos a experiência de um milagre, versos 6 e 7. E aí depois Jesus chama propriamente aqueles homens. Ensino, experiência e chamado. Me parece que esses são os 3 pontos principais dessa convocação e que nesta noite tem o potencial de nos avivar. E você está aqui nesta noite por conta disso. Eu preciso adiantá-los, amados, de que a missão de Jesus foi compartilhada aos discípulos com a mesma autoridade. Não sei o que você vai entender disso. Com o mesmo poder, com a mesma graça. Nós temos, amados e amadas, as mesmas condições de Jesus para executarmos grandes coisas. Jesus vai dizer, por exemplo, no Evangelho de João, que nós podemos fazer obras bem maiores do que aquelas que foram feitas ao tempo de Jesus. Em Marcos 6, 6 e 7, nós vamos encontrar o texto dizendo o seguinte, versículo 7, chamou os 12, passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes a autoridade sobre os espíritos imundos. A igreja do Senhor tem autoridade. Autoridade. Por isso que Lucas, em Atos 1:8, vai dizer: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Em João 20, 28, Jesus vai se reunir com os discípulos trancafiados, com medo, portas fechadas, mas o Jesus ressurreto aparece e diz: que a paz esteja com vocês. João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. A missão de Jesus é compartilhada conosco. E isso deve nos levar a um comprometimento maior, ao envolvimento maior com o Senhor e com o nosso discipulado. Versos 1 a 5, Jesus está junto ao lago de Genezaré, que pertencia ao mar da Galileia, um outro nome, e a multidão o apertava, porque queria ouvir de Jesus a palavra de Deus. Ele se sentia pressionado pela multidão. E aí nós temos um detalhe no original muito interessante, porque multidão aqui significa povo comum, em oposição aos governadores e pessoas de importância. Multidão aqui é povo comum. E Jesus está num lago ao norte da terra de Israel, formado pelo Rio Jordão, que media 21 quilômetros de norte a sul, com largura de 13 quilômetros. Era chamado também de lago de Quinerete, de Genezaré, de Tiberíades. Jesus está ali se sentindo pressionado pelo povo que o apertava
para ouvir a palavra de Deus. E é interessante como que a palavra de Deus, tanto nos dias de Jesus, quanto nos nossos dias, sempre suscita fortes expectativas. Em Lucas 8:11, na parábola do semeador, Jesus diz: a semente é a palavra de Deus. Quando os familiares de Jesus chegam para chamar a atenção de Jesus, para ter um encontro com ele, enquanto ele estava compartilhando da sua palavra, Jesus manda dizer aos seus familiares, Lucas 8:21, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Mais tarde, Jesus vai dizer em Lucas 11:21, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então Jesus está aqui compartilhando da sua palavra e ele vê então estrategicamente, pensa comigo aqui, 2 barcos. E pescadores que tinham desembarcado estavam lavando as redes. Quando que os pescadores lavam as redes? Ao final da pescaria. E se eles estão lavando as redes, eles estão dizendo, hoje o mar não está para peixe. Não fomos bem-sucedidos. Então eles estavam, amados e amadas, lavando as redes, abrindo mão do seu trabalho, empenhado durante a noite passada. Quando Jesus entra num dos barcos, que é muito importante dizer que Jesus tinha uma proximidade com aqueles homens, entra no barco que era o de Simão e pede que Simão afastasse um pouco da praia. E Jesus então se assenta, ao final do versículo 3, no barco e ensina as multidões. Jesus aqui estrategicamente, amados, como a multidão o apertava, e era difícil para Jesus concatenar os seus pensamentos e usar então de uma boa posição para sua retórica alcançar aqueles corações com a palavra de Deus, ele usa um barco como púlpito. E para você não achar que esse foi um método encontrado ali e somente ali, em Mateus 13, Jesus também vai entrar num barco, vai se assentar. Em Marcos 3:9 também. Em Marcos 4:1, Jesus está ensinando à beira-mar, uma numerosa multidão se reúne. Jesus quer comunicar a sua palavra. Ele quer ensinar. Amados e amadas, talvez não exista um momento que nós deveríamos, como a palavra de Deus nos diz em Êxodo e em Josué, tirar as sandálias dos nossos pés do que quando Deus está falando. A palavra de Deus. O momento ápice do culto. O momento que deveria ser o primeiro ato quando acordamos. Abrimos os olhos, nós precisamos dizer, onde está a palavra de Deus? Antes de ler qualquer coisa, antes de acessar o seu WhatsApp, antes de se arrumar para ir para o trabalho, antes de fazer o seu café da manhã, leia a palavra de Deus. Atente para a palavra de Deus. O Salmo 119 vai ter um verso que vai dizer, ó como eu amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo. A palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Jesus ensinava, se utilizou então de uma estratégia. Aproveitou, amados e amadas, os corações desanimados de pescadores que estavam lavando as redes, havendo terminado o trabalho, um trabalho mal sucedido. E aqui Jesus, como um típico professor, ele se assenta, ele, quem sabe, lê uma escritura, ele expõe a sua palavra, ele alcança
àqueles corações. Ele ensinava as multidões. Depois, então, do ensino da palavra, João Marcos, Jesus agora dá àqueles homens experiência de um milagre. A partir do versículo 4, quando Jesus acaba de falar, Jesus diz a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Então lance as redes de vocês para pescar. Jesus está agora dizendo o seguinte: olha, eu tenho algo mais a ensinar a vocês. Só que agora eu quero ensinar na prática. Eu quero dar a vocês a experiência, porque a nossa comunhão com Jesus, o cristianismo, falando de um termo mais retórico, é uma religião experimental. Eu gosto quando Filipe chama Natanael, e Natanael diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe diz: vem e vê. Há uma experiência, amados. Há um convite. André, o discípulo, quando leva Pedro ao conhecimento de Jesus, leva aqueles homens gregos que diziam: queremos ver a Jesus. E Pedro e André, então, se encaminha de trazê-los, de levá-los até Jesus. Tem que haver experiência, amados. Caminhada com Jesus, que não tenha uma história de milagre para compartilhar, é inócua, é vazia, não tem sentido algum. Leve o barco para o lugar mais fundo. Jesus, percebendo que aquela pesca da noite passada não havia sido bem sucedida, diz: olha, lance as redes de novo. Versículo 5, Simão diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob esta palavra, lançarei as redes. E esse milagre experimentado que nós vamos ver aqui nos versos 6 e 7, é resultado dessa preparação, desse ensino, dessa palavra empenhada de Jesus. Olhe para mim, queridão e queridona, eu não sei qual tem sido a sua experiência atual, mas eu sei de todo o meu coração que Jesus pode estar lhe convidando a ir para o lugar mais fundo. A ousar tomar uma decisão que você, talvez por razão, por pressão racional, não tenha tomado ainda. Talvez você não tenha experimentado milagre do Senhor, porque você está muito confiante no seu próprio braço, muito confiante naquilo que você pode fazer. E você tem lavado as redes, e você tem desistido de pescar. Porque você deve estar pensando: pastor, é sempre a mesma coisa. Eu tento e nada acontece. Eu oro e nada acontece. E aí o mesmo Jesus que falou a Simão fala com você: vai para um lugar mais fundo. Vai para um lugar mais fundo. Simão tenta argumentar, mas ele prontamente obedeceu. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra, lançarei as redes. Eu gosto da versão da NVI que diz assim: mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Por que eu gosto dessa versão? Pois és tu quem está dizendo. Porque Pedro já havia tido
uma história de milagre na sua vida. Não se esqueça das mensagens anteriores, sobretudo daquela que eu lhes falei sobre a cura da sogra de Pedro. Quem já foi alvo de um milagre não tem o direito de deixar de crer. Quem já viveu um milagre não pode desobedecer. És tu quem está dizendo. Então eu vou lançar. És tu? Eu lhe conheço. E é interessante que Pedro chama Jesus de mestre. E mestre aqui é uma outra palavrinha no grego, que não é um didáscalos, um mestre no sentido de professor, mas é epístates, que é o mestre, epi, acima, é o chefe, é o superior. Pedro está dizendo, eu sou um subordinado. E aí, eu tenho que obedecer. Pedro trata Jesus como uma autoridade, um superior, um preposto. Então ele não tem outra atitude a não ser dizer, eu lançarei a rede. Versículo 6 vai dizer que apanharam grande quantidade de peixes. E eu sei que eu poderia estar falando aqui a respeito do milagre, mas o milagre aqui, amados, o meu ponto, não é dar ênfase à grande quantidade de peixes, embora isso seja incrível, e das redes deles que começam a se romper, as mesmas redes que estavam sendo lavadas, porque a pescaria havia sido mal sucedida, agora essas redes, elas não vão precisar nem ser lavadas mais, elas terão de ser trocadas, porque houve uma mudança radical. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele traz o algo novo, Ele traz o infinitamente novo, Ele nos coloca numa posição, amados, de admiração, de superação, de super tudo. Por isso que o texto vai dizer, olha, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. É um relato, amados, com uma riqueza de detalhes impressionante. Eu não entendo muito de pescaria, mas li que pescar de noite é melhor do que de dia. Estava tudo desfavorável. Foi um milagre porque era pleno dia, Jesus termina de ensinar, pede para que aqueles discípulos pescadores experientes, Pedro, André, Tiago e João, experientes, lançarem mais ao fundo. Aí você se segura na cadeira, porque, como diz os nossos irmãos pentecostais, essa é forte. Jesus é Senhor dos peixes também. Eu creio que aqui, amados, no seu interior, Jesus fez uma grande convocação aos peixes, dizendo peixe tal, pensa nas espécies. Eu entendo de peixe mesmo, né? As espécies, venham, roubá-lo é uma espécie? Não sei quantos estavam aqui, era um mar de água doce, então existem peixes característicos aqui. O Senhor dos mares, o Senhor que acalmou a tempestade nesse mesmo lago, o Senhor que disse, vai fundo porque eu vou mandar peixes para você. O ponto aqui, amados, é o seguinte, Jesus não apenas libera um milagre, Ele ordena um milagre. Ele faz com que o milagre aconteça. E seja algo superabundante. Repita comigo, superabundante.
Eu fiquei pensando nessa palavra superabundante, porque era uma grande quantidade de peixes que as redes deles começaram a se romper e eles fizeram sinais aos companheiros do outro barco, dizendo, eles estavam longe uns dos outros, né? Venham, venham, a pescaria bombou. E aí, amados, prosseguindo aqui nesse ponto, João, Jesus agora chama. E Pedro, sempre ele, em João 21, também vai ser ele. Se prostra aos pés de Jesus. E ele diz, Senhor, afaste-te de mim, porque eu sou pecador. Olhe para mim, amados. Todas as vezes que um homem se prostra diante de Jesus, é sinal de que houve uma transformação no seu interior. Quer exemplos? O ex-endemoniado de Gadara, Lucas 8:35. A multidão, aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, vestido e em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Quer um outro exemplo? Jairo, chefe da sinagoga, Lucas 8:41. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa. Quer mais um exemplo? Só estou citando de Lucas, hein? Lucas 10:39. Marta tinha uma irmã que se chamava Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. E para terminar, o ex-leproso de Lucas 17:15 e 16, que volta dando glória a Deus, em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Pedro se prostra aos pés de Jesus e diz, Senhor, afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. No original, sou um homem e sou um pecador. A palavrinha aqui para homem é homem no sentido da sua fragilidade mesmo, da sua brevidade. E pecador. Pecador. Sou um homem pecador. Lembro-me de Isaías 6:5. Ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram rei. Lembro-me de Jeremias 1:6. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Olhe para mim, o chamado de Jesus faz com que você reconheça o seu pior. Tem gente, amados, que acha que a fé em Jesus extrai o nosso melhor. Tem gente que pensa, não, a superação, a experiência de vitória, agora, não. É o seu pior. Eu sou homem pecador. Moisés, eu nunca fui eloquente. Êxodo 4:10. Nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo. Eu sou pesado de boca e pesado de língua. É sempre assim. O chamado, Jane, Roberta,
Laodiceia, nos reporta ao que temos de debilidades. Se você, diante de Jesus, diante do encontro com o chamado para ser discípulo ou discípula de Jesus, você acha que você tem alguma habilidade, você acha que você tem alguma facilidade, que você é o cara, que você vai representar muito para o reino, pela sua influência, pela sua eloquência, você não foi chamado. Porque Deus não precisa de cooperadores que confiem em sua própria capacidade. Deus conta com os fracos. O chamado de Jesus não é um chamado para ganhar, é um chamado para perder. O Jonas Madureira fala nisso, do custo ao discipulado. A sua investigação, se você de fato está entendendo o custo do discipulado, não é a compreensão do quanto você ganhou a partir do momento que você decidiu seguir a Jesus, mas o quanto você perdeu. Não é o que você tem de grande para fazer. Não, é o que você tem para abrir mão. Porque Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, meu querido e minha querida, se você está aqui se sentindo homem pecador, gente fraca, gente caída, você está em boa companhia. Porque o reino de Deus é formado de pobres, cegos, cativos e oprimidos. Quando alguém é confrontado com Jesus, é impossível permanecer neutro. Seus inimigos reagem aos seus milagres com ódio, com injúrias. Seus verdadeiros discípulos com respeito e reverência. Eles se inclinam e adoram. Ele se prostra. Não tem como, amados. Não tem como permanecer de pé. Não tem como, me perdoe a expressão rasteira, mas é só para você entender. O discípulo de Jesus não confia no seu taco. Não confia na sua força. Não confia nos seus dons. Não confia nas suas habilidades. Não dá. Tem que ser como Jeremias. Tem que visitar a casa do oleiro. Tem que ver o que o Senhor faz da massa, do barro, que se quebra em suas mãos. Tem que ser moldável. Tem que ser coração quebrantado. Nós vivemos um tempo, amados, de gente autossuficiente, gente orgulhosa, gente petulante, gente que dá ordens para Deus, gente que quer caminhar a vida cristã sozinha, gente popstar, gente estrela, gente que faz cartaz para si mesmo, gente que canta grandioso és tu, olhando para o espelho, gente soberba, gente que acha que se sair da igreja, a igreja vai fechar. Quero ver o que o pastor vai fazer com aquele ministério sem mim. E a igreja está sempre, amados, acontecendo. A igreja está sempre caminhando. Porque a igreja é um projeto de Deus. De Deus. Não é ela que é privilegiada de ter você como membro. Para! Você que é um privilegiado de caminhar com a gente. Gosto daquilo que Mardoqueu fala com Esther. Se você não assumir sua responsabilidade, de outra parte Deus vai levantar. E vai mesmo. Mas será que não é por esta causa, por esta razão, que você foi levantada como rainha?
Será, amado e amada, que você que está aqui nesta noite não está sendo chamado, chamada para fazer algo mais, para se entregar mais, para entender que o discipulado é uma questão de longo prazo? Eles ficaram admirados. Versículo 9. Bem como Tiago, João. Então Jesus disse, se segura aí, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. Aí é interessante, amado, presta atenção aqui, que a ideia de ser pescador aqui no original é pescar peixes vivos. A ideia aqui é que eu e você somos chamados para capturarmos vidas, para ganharmos pessoas. O pescador deve capturar pessoas. E isso vai muito, amados, na experiência que Pedro teve. Porque lá em João 21, Jesus vai dizer a Pedro o seguinte: apacenta as minhas ovelhas. Por isso que Pedro aqui ouve essa expressão junto com os discípulos. Você vai capturar pessoas, você vai capturá-las para a vida. Você será pescador de gente. Você vai cuidar de gente. Amados, capturar pessoas, apacentar pessoas, é a mesmíssima tarefa. Só que pescar pessoas é pregar. Apacentar pessoas é conduzi-las através da mesma palavra. Quais são as pessoas que têm sido capturadas com seu testemunho, queridão? Com seu testemunho, queridona. Por isso que o versículo 11 diz, olha, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. E a palavrinha aqui para seguir significa ser discípulo, tornar-se discípulo, se juntar a Jesus como discípulo. E daí eu quero em alguns minutos, poucos minutos, dar a vocês alguns conceitos a respeito do discipulado. Primeiro, revendo aquilo que já citei aqui, o Jonas Madureira fala, daquele texto que está em Lucas 14, 33, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O que a gente aprende com isso? O discípulo é alguém que vai até Jesus. O discípulo é alguém que está comprometido com a missão de Jesus. E terceiro, o discípulo é alguém que está disposto a se desapegar, a renunciar a tudo o que tem. Citando literalmente aqui a literatura do Jonas, a verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue a Jesus, mas é a reunião de todos aqueles que seguem Jesus nos termos de Jesus. É a assembleia daqueles que se recusam a seguir a Jesus do próprio jeito, meramente como curiosos, retendo apenas o que lhes agrada e descartando tudo mais. Em suma, preste atenção, é a reunião daqueles que seguem a Jesus como Jesus quer ser seguido. Para de ficar colocando condições para Jesus. Eu vou seguir depois que eu me aposentar. Jesus não quer o seu resto de dias. Quando eu fizer algum curso. Jesus não está interessado em seu currículo.
Ah, quando eu tiver mais tempo. Jesus quer a sua vida e exclusividade. Jesus quer ser seguido nos seus termos, nos termos dele, e não nos seus. Segundo conceito de discipulado que eu quero passar para vocês, é do livraço clássico de Juan Carlos Ortiz, O Discípulo. Um livro que todo cristão deveria ler ao menos uma vez na vida, né? Ele vai dizer no seu livro: o que é um discípulo? Não é o que chamamos de membro de igreja. Um discípulo é uma pessoa que aprende a viver do mesmo modo que seu mestre. E depois ele próprio comunica a outros a vida que tem. Juan Carlos Ortiz, argentino, avivalista, diz também o seguinte: discipulado não consiste em uma transmissão de conhecimentos ou informações, mas é a transformação de vida. Ser discipulado não é apenas aprender o que o mestre sabe, é ser como ele é. Ser como ele é. E por fim, um outro autor, de uma outra tradição cristã, mas que também me impacta, Brennan Manning, no seu livro A Assinatura de Jesus, ele diz: ser como Cristo é ser cristão. Quando um discípulo vive inteiramente para Deus, de mãos dadas com Jesus, para quem Deus é tudo, o poder ilimitado do Espírito é liberado. E aí Brennan Manning vai dizer: Deus irrompe, milagres ocorrem, o mundo é renovado, a história muda. Discípulos ao redor do mundo, vivendo na luz que é Cristo, sabem com clareza que o aborto e as armas nucleares são apenas dois lados da mesma moeda explosiva cunhada no inferno, que os cristãos assumem o lado do príncipe da paz, recusando-se a prostrar-se diante do altar da segurança nacional, que somos o povo de Deus, doador da vida, não negociante da morte, que vivemos sob o signo da cruz e não da bomba. Por fim, Pedro, em Lucas 18, 28 a 30, ousa chegar para Jesus e dizer assim: nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. E aí Jesus diz: em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. O discipulado é algo de longo prazo, para a vida toda. Por fim, João, para a gente levar para casa, para a gente ainda ser desafiado, Jesus nunca nos deixará sem sinais da sua provisão sobre as nossas vidas. Não pense que Jesus, além de deixar passar algum tipo de necessidade ou privação, porque quando você estiver perto de viver a sua privação, Deus ali mostrar que Ele é o seu deleite,
que você pode viver sem as dádivas, mas jamais você poderá viver sem o doador. Lance as suas redes. Isso é garantia do seu sustento. Não se mantenha indolente. Eu disse, amados, e creio, esse milagre aconteceu para que os discípulos entendessem que a autoridade de Jesus também é em relação à sua criação. E se você tem dúvidas a respeito disso, Salmo de número 8, a partir do versículo 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Meu queridão, minha queridona, recebe essa palavra como uma bomba no seu coração. Aquele que governa todas as coisas criadas, aquele que governa o universo, não permitirá que você passe por necessidade. Creia nisso. É o que Jesus nos ensina em Mateus 6, 25 a 32. Não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? O Pai de vocês. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo, amados. Eles não foram plantados por ninguém, são os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, Ele não fará muito mais, repita comigo, muito mais. Muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios que não conhecem a Deus é que procuram estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Seguir a Jesus nunca vai significar, olhe para mim, passar por necessidades. Creia nisso. É a palavra de Deus que nos garante. E aí, João Marcos, a última aplicação. Nós temos que seguir então a agenda de Jesus. E o foco de Jesus é pessoas. Ele sempre defenderá a vida. O cristianismo não precisa ser complementado ou apoiado por qualquer ideologia humana. Quando Pilatos perguntou a Jesus: você é rei dos judeus? Jesus disse: tu dizes. O meu reino não é deste mundo, João 18:36. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E aí Pilatos pergunta novamente: então você é rei? Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E se segura aí, hein? Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Só que acontece o seguinte, queridão e queridona.
de algum modo que só Deus sabe por quê, é a perseguição, é o sofrimento que revela os verdadeiros discípulos de Jesus. Eu disse que eu estaria dando dados aqui para você de uma pesquisa que foi feita em 166 países, trabalho que foi publicado numa revista americana, na área de sociologia da religião, que diz o seguinte: os países que dão suporte governamental ao cristianismo são os países em que o cristianismo está diminuindo significativamente. E 7 dos 10 países em que a população cristã mais cresce são daquelas em que os governos oferecem pouco ou nenhum apoio ao cristianismo. Paradoxalmente, o cristianismo se sai melhor quando precisa se defender sozinho. Parece-me que aquilo que Tertuliano falou ainda ecoa desde o segundo século. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Quer ver? Sem entrar em detalhes, 10 populações de crescimento mais rápido do cristianismo. E eu vou fazer um sinal assim, relacionado a estes países em que o cristianismo passa por algum tipo de provação ou de perseguição até. Tanzânia, Malawi, Zâmbia, Uganda, Ruanda, Madagascar, Libéria, Congo, Angola, pulei Quênia. Então, dos 7 países em que as populações cristãs crescem mais, amados, apenas 3 são países que apoiam o cristianismo. E dos 10 países em que as populações cristãs estão declinando, 9 são países que apoiam o cristianismo. República Tcheca, Bulgária, Letônia, Estônia, Moldávia, Sérvia, Alemanha, Lituânia e Hungria. A única exceção dos 10 países em que o cristianismo está declinando é a Albânia, que não tem apoio, que tem até um apoio, né, para ser mais preciso, mas que mesmo assim tem declínio. De 10, 9 países têm todo o apoio do governo, e mesmo assim o cristianismo está declinado. O que essa pesquisa, amados e amadas, quer citar para mim e para você? É a que nunca foi fácil. Em nenhum momento Jesus garantiu que seria fácil. E é por não ser fácil que é de fato reforçado a ideia de que o nosso chamado, provado pelas provações e pelas perseguições, sempre dará fruto e causará impacto eterno. Eu quero terminar indicando 2 filmes para você assistir. Aproveitando aí o final dos Jogos Olímpicos, dá 2 cliques, João. O primeiro é um clássico, Carruagens de Fogo. O segundo é um filme de 2017,
Em Busca da Liberdade. Esses dois filmes falam a história de um atleta missionário, presbiteriano, filho de missionários, chamado Eric Liddell. Foi um grande atleta olímpico, corredor, defendeu a Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos em Paris. Mas chegando lá, desistiu, amados, da prova dos 100 metros rasos, que era a sua especialidade, porque a prova iria acontecer no domingo. E domingo, dia do Senhor, ele disse: não, domingo eu vou estar no culto. E ele estava pregando numa igreja que o convidou para compartilhar da palavra, no dia 6 de julho, daquele ano das Olimpíadas de Paris. Naqueles jogos, ele resolve competir os 400 metros, que não era a sua especialidade. Qual não foi a surpresa? Que ele ganhou essa prova. Depois da Olimpíada, ele embarca, em 1925, para a China. E lá ele serve como missionário até 1943, quando ele morre num campo de concentração. O Japão invadiu a China e nesse período, Liddell é preso junto com seus irmãos. Na última carta que ele escreve para sua esposa, ele fala que está prestes a sofrer um colapso nervoso. O primeiro-ministro da época da Inglaterra, Winston Churchill, negocia uma troca de prisioneiros, mas Liddell se recusa a ir porque ele dá o seu lugar a uma mulher grávida. Em 21 de fevereiro de 1945, Liddell, por um tumor cerebral e um surto de febre tifoide, morre. Um testemunho que ele vai deixar registrado por um dos seus colegas foi o seguinte: Liddell me deu duas coisas. Primeiro, seus desgastados tênis de corrida. Mas a melhor coisa que ele me deu foi a batuta do perdão. Ele me ensinou a amar os meus inimigos, os japoneses, e orar por eles. O cristianismo, o discipulado, vai fazer com que você viva sob a égide de amar aos seus inimigos e de servir àqueles que lhe prejudicam. Isso é ser discípulo de Jesus. Morrer para si mesmo todos os dias da sua vida. Deixa a frase, João. Isso é viver a missão de Jesus, voltado para pessoas e não para programas. Abaixe sua cabeça e diga: Deus, eu quero compreender, mais do que compreender, eu quero viver como discípulo, como discípula de Jesus. Diga: eu quero ouvir a tua palavra, aprender os seus ensinos. Eu preciso ter experiências com o Senhor, de milagres, de obediência à tua voz. O Senhor é o meu mestre, é o meu superior. Eu sou teu subalterno, sou teu servo. Como diz a música do Paulo César, apenas servo
e nada mais. E Senhor, o meu chamado é para pescar vidas. É para me importar com pessoas. E é para confiar que quem vai me sustentar enquanto eu me envolver na obra dele, na obra do Senhor, é Ele próprio. E jamais faltará na minha vida aquilo que eu preciso para minha subsistência. Eu sei que o Senhor não vai deixar faltar. Jamais. Jamais. Meu Deus, essa é a tua palavra. Esse é o chamado para o discipulado. Que as nossas mentes, que o nosso coração esteja voltado para isso que aprendemos. Que possamos ir para casa incomodados e indagando-nos acerca do nosso chamado e se há obediência, prontidão em sermos discípulos e discípulas de Jesus neste tempo. Deus, marque as nossas vidas com as impressões da sua palavra, no nome de Jesus. Amém.